A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje chegamos na lição de número 2. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo encontra-se em Salmos de número 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Salmos de número 139, dos versículos 1 ao 4 e dos versículos 13 a 18. Então vamos iniciar a nossa lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Então, nesta lição, nós vamos já adentrar de fato, justamente no terceiro, em uma das três partes do corpo, do ser humano, Nós na aula passada falamos que o ser humano é um ser tripartido, ele possui corpo, alma e espírito. E na lição de número 1, nós comentamos que a lição 2 até a lição 4, nós vamos falar da parte física, da parte material, que está justamente sendo representada, representado pelo corpo. O nosso corpo é justamente a parte palpável, a parte visível. Então, é justamente dentro dessa concepção que nós hoje e nos próximos domingos, 2 domingos subsequentes, nós vamos falar sobre essa parte material, vamos falar do corpo, e hoje já vamos iniciar justamente, comentamos um pouco sobre o corpo humano, sobre essa maravilhosa obra que Deus efetuou, dando justamente forma à sua criação e trazendo justamente o mundo físico, o qual nós vivemos e habitamos. E Deus criou cada um de nós, porque Ele deu start justamente para a propagação da raça humana. E isto, meu irmão, tem que ficar atrelado bem na nossa mente. Por quê? Porque o autor até inicia, falando na introdução da lição, que existem pensamentos contrários àquilo que Deus criou. Então o homem procura muitas vezes responder as coisas de forma racional, de forma científica, e quando isso está beirando justamente a incredulidade de querer mostrar não a obra como ela foi feita, mas tentar tirar o crédito divino da criação humana, eles se atrapalham. Por que se atrapalham? Porque a Bíblia, ela relata tudo que foi feito, A Bíblia é óbvio que não é um livro científico, mas ela trata justamente de algumas coisas relacionadas a criação do homem, porque mostra que o homem de fato foi criado por Deus. Então a ciência e a razão, ela não consegue desvendar todos os mistérios do corpo humano. Observe que nós estamos em um século, que a ciência já evoluiu e está bem avançada, mas mesmo assim existem coisas ainda obscuras para a ciência. Por quê? Porque o corpo humano é um complexo. Existe uma complexibilidade tremenda que muita ciência, como está avançada hoje, ela não consegue alcançar alguns dos pormenores, mas Deus, ele desvenda todo. E lá na Bíblia já falava, que Deus é o tecelão, que ele criou todo o ser humano. Então, esta lição nós vamos falar justamente sobre esta maravilhosa obra de Deus, que é justamente o primeiro ponto da lição, a maravilhosa obra de Deus, do pó da terra. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente como é que Deus fez o corpo do homem. O corpo do homem, que no original é Adão, foi feito do pó da terra. E o autor até coloca aqui, pó da terra, Adam, que é justamente, mostrando essa integralidade, vamos falar assim, compatibilidade que existe entre o homem criado e a terra. Nós somos, por isso a palavra de Deus nos fala, que nós somos pó e cinza.
não é? Porque quando morremos, voltamos ao pó, ou seja, o nosso corpo se desintegra e vira pó, ou seja, vira areia. Então aqui o que o autor está nos mostrando é que Deus criou o ser humano de elementos dessa terra. Por isso no corpo humano vai ter ferro, por isso no corpo humano vai ter magnésio, por isso no corpo humano vai ter muitos dos elementos que encontramos na terra, porque ele foi feito do pó da terra. Então a natureza física humana ela tem uma origem, e a origem é justamente do pó da terra, porque a Bíblia assim nos mostra que Deus criou o homem do pó da terra. Contudo, a estrutura humana que Deus deu vida justamente ao ser humano, como falamos na aula passada, só para o fôlego de vida e o homem é feito alma vivente, esse ser humano agora passa a ter justamente essa complexibilidade que é o corpo humano, que é uma estrutura magnífica, e alguns autores estimam que existam 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, né, que o funcionamento desse complexo sistema desafia a própria ciência. E aqui nós estamos falando por baixo, porque existem estudiosos que atribuem que existam não 37 trilhões, mas 100 trilhões. Então é algo estarrecedor. Então Deus se valeu de uma matéria-prima, né, tão comum e fez uma obra tão extraordinária, uma obra tão complexa, uma obra tão completa. Então isso é um mistério que só pode ser entendido pela fé, porque tudo que Deus criou no universo, e nós cremos em tudo isso pela fé. Então Deus é um ser perfeito e criou todas essas coisas complexas justamente para que o homem o glorificasse quando percebesse, porque a ciência de fato, quando ela é estudada de forma plena, de forma isenta das subjetividades que cada um tem já dentro de si, vai nos aproximar de Deus, porque quanto mais estuda, quanto mais se alcança conhecimento, iremos perceber que de fato Deus criou todas as coisas, porque é impossível tudo que exista, principalmente o nosso organismo, ser fruto do acaso. Não é fruto do acaso, é obras da mão de Deus. O segundo subponto fala Deus, o autor da vida. Nós já falamos que Deus trouxe o homem do pó da terra. Entretanto, isso nós estamos falando do homem. Agora, da mulher, que o autor vai frisar justamente nesse segundo ponto aqui, ela é feita das costelas de Adão, ou seja, ela é tirada do lado de Adão, né? Da parte da costela aqui, dessa altura da costela. Então, Deus formou o homem e forma a mulher, e a mulher, de fato, é a mãe de todos os viventes. Que mulher é essa? Eva. E esse corpo que Deus criou para Eva é igualmente maravilhoso. Contudo, o corpo da mulher, ele é diferente em anatomia, em fisiologia e em genética. Então, o que nós temos que perceber aqui é que os dois seres são de fatos maravilhosos, porque Deus que criou os dois, é obra de Deus, sim. Contudo, Deus criou com diferenças. E essas diferenças estão justamente na genética, está na anatomia, não é? Então, o que nós estamos mostrando com isso aqui? Que Deus, como autor das vidas de todas as pessoas, ele cria o homem e estabelece princípios para o homem como homem, e criou a mulher com princípios estabelecidos para a mulher. Por isso existem as diferenças em anatomia, em genética e em fisiologia. Isso tem que ficar muito claro para que nós venhamos a entender que Deus criou macho e fêmea. E isso é muito claro no início ali de Moisés, que escreveu Gênesis, pela revelação de Deus, relatando a criação de Deus, vai nos mostrar de forma clara que Deus criou o homem e criou a mulher, ambos com suas diferenças e particularidades, e um complementando um ao outro, né? O terceiro subponto fala individualizada formação integral. A individualizada, né, formação integral. Neste ponto aqui, o que o autor vai frisar é o que nós falamos na lição 1. Deus ele forma o espírito, Deus forma a alma e Deus forma o corpo de cada ser humano.
E isso ocorre por meio de uma ordenação divina, porque Deus, quando cria o homem, Adão e Eva, ele dá uma ordem para que eles procriassem, né, produzissem e enchessem a terra, ou seja, uma ordem divina, ou seja, o ser humano, ele tem a capacidade, o ser humano que nós falamos aqui, entre a união entre um homem e uma mulher, que é a união monogâmica, né, que é a união que é justamente apregoada pela Bíblia, que Deus criou o homem e a mulher, e isso dentro dos padrões bíblicos vai nos mostrar que o relacionamento entre o homem e a mulher, é óbvio que a gente aqui não vai entrar nos pormenores dos casos lícitos ou ilícitos, né? Porque dentro do contexto bíblico, o ato lícito de relações íntimas entre homem e mulher, obviamente, é única e exclusivamente dentro do casamento. Contudo, mesmo os atos ilícitos, né, entre o homem e a mulher ocasionam, por vezes, a criação de um novo ser humano. E é este ponto aqui que o autor vai frisar, né, deixando de lado justamente esses pontos que ele está mostrando aqui, como se dá a origem do corpo, da alma e do espírito, que é justamente no relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher que vai acontecer a concepção humana. Então, as escrituras vai falar claramente da vida humana completa, né? Ela fala sobre o corpo, sobre a alma e o espírito, gerada no momento da concepção. Então, isso vai ressaltar justamente que Deus ele tinha um cuidado justamente de colocar tanto na participação masculina quanto a participação feminina, e ambos se complementam para criar uma nova vida. Obviamente que pela graça de Deus, porque Deus de fato ele age é, de forma participativa na criação daquele novo ser. Porque o corpo ele é criado porque a semente é dada pelo homem e a mulher ali fecunda a semente do homem. Entretanto, aquele corpo que é gerado, ele possui uma alma e ele possui um espírito. E isto é criado justamente com a participação de Deus. Tem participação humana? Sim, porque foi o homem e a mulher que o gerou. Contudo, a parte espiritual tem uma participação divina. Como se explica isso? Nós não temos essa explicação. Bem como você não vai alcançar essa explicação em lugar nenhum, porque nós estamos falando de algo imaterial, que é a criação da alma e do espírito, que nós assim falamos que é criada do relacionamento entre o homem e a mulher na concepção, sim, contudo tem uma participação divina neste contexto. O segundo tópico vai falar sobre o corpo e a glória de Deus, o divino tecelão. Neste ponto aqui, o autor vai entrar aqui de fato, né, falando sobre o salmo escrito por Davi, o salmo 139, que alguns versículos dele está na nossa leitura bíblica em classe, vai nos mostrar justamente Davi descrevendo nessa ação divina na formação do ser humano, do corpo humano, onde é formado no ventre materno. E Davi apresenta Deus justamente como um tecelão, porque Davi fala, né, que os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, né? Então está mostrando justamente aqui Deus agindo no ventre materno, tecendo, vamos falar assim, né? O ser humano que ali foi gerado. Então a Bíblia vai nos mostrar justamente isso, né? Algumas traduções até falam, né? A nossa tradução fala de forma terrível, né? De forma maravilhosa fui formado. Então o autor bíblico aqui vai nos mostrar justamente isso, que Davi escrevendo fala que eu vou te louvar, eu te louvarei, né? Porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, né? O versículo 14 do Salmo 139. A tradução brasileira usa a expressão primorosamente tecido, mostrando justamente essa ação divina de tecer, de criar, de colaborar na geração daquele novo ser, porque os tecidos estão sendo ali formados, os órgãos, então isso é tudo obras da mão de Deus. Então,
tudo isso vai nos mostrar que esses sistemas do corpo humano, né, a formação dos órgãos, é exatamente acontece dos tecidos, né, que estão presentes já ali no embrião, naquela nova vida. O segundo subponto fala em entendimento e louvor. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar que a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano, ela nos liberta, né, de toda especulação e de toda dúvida e vai produzir justamente o sentimento de gratidão e louvor. Por isso, Davi, no versículo 14 do Salmo 139, ele fala que eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Então, Davi ele está expressando justamente aquilo que ele entende, compreende que Deus é quem cria todas as coisas, e principalmente o ser humano. Então ele está mostrando justamente que a verdadeira fé ela vai produzir no ser humano essa percepção espiritual correta. Ou seja, as pessoas hoje estão na sua inquietude, sem propósito de vida. Isso acontece, né? Crises existenciais. Mas o crente salvo em Cristo, ele glorifica e louva o Senhor, porque sabe o seu propósito, sabe para onde vai, sabe de onde veio e sabe cumprir justamente os preceitos divinos estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Então, o homem que não reconhece ele como obra de Deus, ele vive nessa inquietude, vive em busca de explicações sobre si mesmo, vive em busca de explicações sobre a vida e se agarra em teorias ufanistas, né? Teorias que não o fornecem respostas adequadas, mas fornecem resposta que os distancia do verdadeiro Criador de todas as coisas. Então, glorificamos a Deus e reconhecemos ao Senhor, porque todos nós somos obras de suas mãos. O terceiro subponto fala o perigo dos extremos. Neste ponto aqui, o autor está relacionando justamente o corpo, né, e vai mostrar os extremos, eles causam prejuízo. Por quê? Porque há pessoas que entendem que o corpo, por ser a parte material do ser humano, a parte visível, a parte palpável, acredita que por ser isto, ele é mau. Não é? E essas pessoas que assim acreditam, elas de fato acreditam e entendem que o ser humano ele tem uma parte material. Conquanto eles acreditarem que existe uma parte material, eles desprezam a parte material. Então chega ao absurdo de dizerem que o corpo é o aprisionamento da alma, porque a matéria é má. E existe alguns entendimentos, né, principalmente nascido com Platão, né, que nós chamamos de platonismo, que culminou quase que igualmente com o gnosticismo, que também tem outro termo que o autor usa, que é o maniqueísmo, que justamente os três consideram o corpo, né, como ruim, como mal, porque ele aprisiona justamente aquilo que é a essência do ser humano, como a alma. Mas a Sagrada Escritura ela trata o corpo do homem como maravilhoso, né? Porque maravilhoso no sentido de ser obra das mãos de Deus. Então Deus mesmo, ele tem interesse sim no corpo humano, até porque Paulo nos fala sobre isso, que o nosso corpo, ele é o templo e morada do Espírito Santo. Então Deus, ele quer que nós guardemos irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5:23, tanto o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então Deus tem um cuidado pelo corpo. Então esse entendimento, justamente aqui é um entendimento desequilibrado de dizer que o corpo é mau e não tem nada de bom, ele apenas aprisiona aquela parte imaterial. Não, não é isso. O corpo, ele é para a honra e para a glória de Deus também. Então existe esse lado e existe o outro lado também, que é o narcisismo moderno. O que é o narcisismo moderno? Enquanto nós falamos do platonismo, do gnosticismo, do maniqueísmo que desprezava o corpo, nos nossos dias vemos o narcisismo moderno, ou seja, a supervalorização do corpo.
em detrimento justamente da alma e do espírito. Não é à toa que hoje o que mais se tem, se brincar em cada esquina, é uma academia. E não é errado ir para a academia para se exercitar e para buscar o seu bem-estar físico, não. Mas o que nós estamos falando aqui é da, da supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Então, são pessoas que desprezam o lado espiritual, desprezam o lado que o aproxima de Deus e buscam apenas justamente a aparência, buscam justamente os cuidados exacerbados dentro da estética, cosméticos, né, dos físicos, ou seja, são pessoas narcisista. Então, narcisismo é o outro extremo, ou seja, supervaloriza o corpo em detrimento da alma e do espírito. Então, os extremos ele causam prejuízos ao ser humano. Então, o crente ele deve ser justamente equilibrado em tudo. O quarto subponto deste tópico fala princípios ou regras. Neste ponto aqui que o autor faz até essa pergunta, né? Porque ele até fala sobre isso, né? Quando se fala de corpo, a tendência logo é pensarmos em regras, né? Quais as regras que eu devo seguir para viver moderadamente? Então o autor coloca justamente isso: são princípios ou regra. Então ele está mostrando aqui que não são regras, mas o crente moderado ele observa os princípios bíblicos. E quais são os princípios bíblicos? Justamente eles orbitam dentro do equilíbrio. Porque uma coisa, tipo, comer é pecado? Não é pecado. Mas observe quando você come exageradamente, se torna um pecado. Paulo fala sobre isso como obra da carne. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 em diante, justamente falando sobre a glutonaria. Então, existem coisas que nós podemos sim pecar justamente por não seguir os princípios bíblicos. Então, quando seguimos os princípios bíblicos e aplicamos essas práticas que sejam simples, né, nós alcançamos um parâmetro espiritual eficaz. E quando fazemos isso, nós não estamos renegando justamente as coisas espirituais, não, porque nós estamos agindo em equilíbrio. Quando se age em equilíbrio, buscando esse parâmetro espiritual, nós estamos livres das regras rígidas que as pessoas seguem, das regras inflexíveis e regras que muitas vezes levam até ao legalismo, né? As pessoas são tão legalistas que de fato exageram nas suas regras e isso distanciam do equilíbrio que é apregoado pela palavra de Deus, para que nós saibamos, né, justamente usar o nosso corpo para a glória de Deus, usar o nosso corpo para glória de Deus e não para agradar a nós mesmos. Então esse ponto aqui está falando de princípios ou regras, mostrando justamente que os princípios bíblicos, quando eles são seguidos, justamente nós não nos apregoamos às regras, nós não nos apregoamos às rigidez inflexíveis que muitas vezes pode levar ao legalismo. O último tópico da lição vai falar sobre o corpo e a coletividade, a prática relacional. Neste ponto aqui da prática relacional, o autor vai nos mostrar justamente que Deus criou seres humanos, e esses seres humanos, meu irmão, ele depende de relacionamento. O ser humano, ele é um ser relacional, é um ser sociável. Isso está bem implícito quando Deus diz que é para encher a terra, e a terra é enchida através de relacionamentos. Obviamente nós temos que entender que as necessidades, né, os deveres, elas vão além da nossa individualidade. Então, Deus criou seres sociáveis, Deus criou seres capazes de se relacionar com o outro. Então, isso vai nos mostrar que Deus criou o ser humano não para viver isolado. Deus não criou o ser humano para viver isolado afetivamente, não. Deus criou o ser humano para que o ser humano se relacionasse, porque nós somos seres sociáveis. Não é à toa que o ser humano é um dos poucos seres vivos, né, que nascem e necessitam de cuidados por um longo período de sua vida. Isso só basta ver olhar a natureza.
Os recém-nascidos dos animais, praticamente nos primeiros meses ou até nos primeiros dias, né, nós já vemos que ele já obtém a capacidade de andar, obtém a capacidade de correr, obtém a capacidade já de estar se alimentando, mas o ser humano não, ele demora, ele tem um processo. Então Deus já criou o ser humano justamente com essa entendimento, né, que a prática relacional ela se inicia desde o nascimento, e o ser humano desde o nascimento ele necessita do outro. Então isso de fato também é um relacionamento. Então, o autor vai nos mostrar justamente isso, que a prática relacional, Deus criou o ser humano com essa capacidade de ser sociável, de se relacionar com as outras pessoas. Então, isso que nós temos que entender. E justamente isso vai nos mostrar para trazer um contraponto da atualidade, que é justamente as mídias, né, tecnológicas, principalmente as mídias sociais, está fazendo com que esses relacionamentos sejam, vamos falar assim, mascarados, porque o avanço tecnológico ele traz benefícios, traz comodidades, traz. Entretanto, o contato físico, o relacionamento, vamos falar assim, o relacionamento social, o contato, as pessoas hoje estão renegando isso em detrimento dos contatos, dos relacionamentos virtuais. E os relacionamentos virtuais, meu irmão, eles são infundados, vamos falar assim, na sua maioria das vezes, e vamos falar até majoritariamente, né? Se vamos criar um número, nós não temos até o medo de errar que certamente mais de 90% de relacionamentos virtuais ele acontece baseado em mentiras, né? Em mentiras, em fatos que não se coadunam com a realidade daquelas pessoas que estão ali conversando, trocando experiências. Então isso pode fazer justamente com que haja um esfriamento relacional e as pessoas estão vivendo dupla vida. Tem a sua vida real e sua vida digital. Então, o autor está mostrando aqui que Deus criou o ser humano para que tenha relacionamentos. E uma coisa que está ferindo essa parte relacional, sociável do ser humano é justamente as mídias sociais que fazem com que as pessoas vivam um outro personagem. O segundo subponto fala a prática congregacional. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente o corpo como esse elemento fundamental no culto divino. Não é? As escrituras ela nos advertem da necessidade dessa reunião coletiva. Né? A Hebreus 10, 25 fala que nós não devemos deixar os costumes de nos congregar-nos, e congregar é justamente manter comunhão, é estar ali no calor humano, cada uma das pessoas ali em seu canto, ouvindo a palavra, louvando o Senhor. Então isso aqui nos está mostrando justamente que a prática congregacional ela é efetuada quando o corpo físico ele está presente no ambiente ao qual está sendo adorado a Deus. Então este ponto aqui está nos mostrando que desde que Deus funda a igreja, por meio de Jesus Cristo, acontecem as reuniões presenciais. O que é reunião presencial? É justamente os cristãos eles tinham um local estabelecido para se reunirem, para louvar e engrandecer ao Senhor. Não é à toa que no Novo Testamento nós vemos Paulo e tantas outras pessoas falando, né? E saudando a igreja que está em tua casa, a igreja em Antioquia. João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele fala que Cristo dá cartas à igreja. E as igrejas estão em Éfeso, estão em Esmirna, estão em Laodiceia, ou seja, então existia igreja, existia pessoa, existia pastores, porque escreveu para o pastor da igreja. Então essa prática corriqueira que está acontecendo nos nossos dias, de se chamar de desigrejados, é uma prática anticristã, é uma prática antibíblica, porque Deus criou o ser humano com capacidade relacional. O que essas pessoas elas não querem é submeter-se justamente a uma autoridade. E a palavra de Deus nos mostra em Atos que Deus constituiu anciões, né, presbíteros, líderes, para que eles viessem apacentar o rebanho de Deus. Então, a igreja ela está debaixo de uma liderança sim, institucional que foi colocada por Deus para exercer o ministério, o ofício que Deus o colocou para exercer. Então,
Os desigrejados são pessoas que não querem se submeter à liderança de ninguém. É igual aqueles crentes lá em Corinto, né, quando Paulo escreve sua primeira carta. Uns estão dizendo que é de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo e outros dizem que é de Cristo. Então aquele grupo que dizia que era de Cristo é o grupo dos desigrejados, que não quer estar debaixo de autoridade de ninguém. Querem viver e fazer do jeito que acham que é certo e correto, desprezando o ensinamento bíblico. E encerrando a nossa lição, o terceiro subponto fala tecnologia e culto. O corpo ele precisa não apenas estar presente, né, como nós falamos, mas envolver-se diretamente no culto. Porque quem faz o culto é justamente cada um de nós. Por isso Paulo escreve aos Romanos e fala sobre isso, que nós devemos apresentar o nosso culto racional. Quem oferece o culto somos nós, salvos em Cristo Jesus, através de nossos corpos. Porque agora nós oferecemos os nossos corpos em sacrifício vivo e agradáveis e santo ao Senhor. Então, o que o autor está mostrando aqui é que as tecnologias ela não pode substituir o momento de adoração a Deus. Porque hoje as tecnologias são tantas, mais tantas, que se brincar tem igrejas que viram até show pirotécnico, ou seja, que a atenção, a atração do culto não é mais a adoração a Deus, mas o que vai ter, jogo de luzes, drones e isso e aquilo que vai fazer acontecer. Então, o que nós devemos entender é que essas distrações tecnológicas não podem substituir a verdadeira adoração a Deus. É uma frase que nós sempre falamos, né, quando temos a oportunidade de falar de assuntos como relacionados à tecnologia, e devemos fazer que a igreja ela precisa atrair sem ser a atração. Porque quando a atração é a igreja, justamente pelo que eles fazem, seus aparatos tecnológicos, mudou o foco. Mudou justamente o objetivo das pessoas estarem ali. As pessoas estão indo pelo show pirotécnico, pelos telões, pelos drones, pelos esse recurso tecnológico que muitas vezes distanciam o ser humano de Deus. E isso, meu irmão, não está relacionado apenas na área religiosa ou cristã, não, porque dentro do contexto secular também, isso já é reconhecido, né, que esses aparatos tecnológicos, eles levam as crianças a perderem justamente partes da sua capacidade cognitiva. Então, não é dentro apenas do contexto religioso, não, mas no contexto secular já é de fato mostrado que traz prejuízo o exagero tecnológico. Então, não é coisa só de crente que quer desmerecer. Não, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos mostrando que isso ele pode causar o exagero tecnológico, distrações inadequadas dentro do culto, da mesma forma como acontece no mundo secular. Então, chega justamente aquilo que falamos no início, deve-se ter justamente o equilíbrio. Então, meus amados irmãos, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 2 e nessa lição comentamos o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.